Oi, meu nome é Larissa, sou do curso de enfermagem, do sexto período, e a gente vai abordar um pouquinho o que é disforia de gênero para vocês. E introdução, que a gente vai abordar todas as características de disforia de gênero. O que é disforia de gênero? A disforia de gênero, né, é um transtorno, né, psiquiátrico em que a pessoa desassocia o seu sexo biológico com o seu gênero sentido. Nos casos de disforia, há um enorme desejo por parte da criança, do adolescente ou do adulto em pertencer ou possuir características do gênero oposto. A pessoa sente forte rejeição pelas suas próprias características, bem como vontade de fazer mudança em seu próprio corpo, né? E é um transtorno que causa um enorme constrangimento, né, sofrimento e principalmente um prejuízo nas atividades sociais do indivíduo. Disforia de gêneros em crianças. No processo de amadurecimento, né, das crianças, elas sofrem as ações dos hormônios. E nos primeiros sinais de mudança física da puberdade, começam a estranhar o próprio corpo. Ficam assustadas, começam a se sentir desconfortável até, e muitas podem até achar que o problema está no seu próprio gênero. E essa é uma fase normal. De algumas crianças pode até ser uma fase normal, uma fase temporária, que a gente chama de luto do corpo infantil. Vou falar um pouco dos sintomas em crianças. Crianças com disforia de gênero podem apresentar os seguintes sintomas. Pode querer vestir roupas feitas para crianças do sexo oposto, afirmam, né, constantemente que pertencem ao sexo oposto, fingem que já são do sexo oposto em várias situações, brincadeiras, no dia a dia, gosta mais de brincar com brinquedo e jogos associados ao outro sexo, né? Mostra um sentimento negativo em relação aos seus órgãos genitais, evitam brincadeiras de outras crianças do mesmo sexo e também preferem ter companheiros de brincadeiras do sexo oposto. Agora eu vou falar para vocês os sintomas em adultos e em adolescentes. Algumas pessoas com disforias de gênero só percebem a desconexão entre o sexo do nascimento e da identidade de gênero quando já são adolescentes ou adultas, podendo começar por vestir roupas de mulheres e só depois perceber que tem disforia de gênero. Por exemplo, no entanto, não se serve confundir a disforia de gênero como transvestismo, que é quando a pessoa sente excitação sexual a vestir roupas do sexo oposto, mas que pode continuar a ter o sentimento de pertencer ao seu sexo de nascimento. Aqui eu vou estar falando um pouquinho das outras características. As características em adolescentes ou adultos com disforia de gêneros podem incluir forte desejo de se livrar ou de impedir o desenvolvimento de suas características sexuais, ou desejos pelas características sexuais do gênero pelo qual se identifica. As pessoas que só reconhecem a disforia de gênero na idade adulta, podendo também desenvolver sintomas de depressão, ansiedade ou até mesmo comportamentos suicidas, por medo de não ser aceito pela sociedade, pela família e seus amigos. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da disforia de gênero geralmente é feito por um psicólogo, sendo recomendado também a avaliação de uma equipe multidisciplinar, incluindo o endocrinologista, assistente social, o enfermeiro, para que seja feita a avaliação de forma empática, acolhedora e centralizada no paciente. A disforia de gênero normalmente é confirmada em casos onde as pessoas sentem por 6 meses ou mais que seu sexo de nascimento é incompatível com sua identidade de gênero, tendo aversão à sua anatomia, além de sentir angústia extrema, perdendo a vontade e a motivação para realizar algumas tarefas do dia a dia. Tudo bem, meu nome é Leidiane e agora eu vou falar um pouquinho de como lidar com essa situação da disforia. Além de ser fundamental receber
o apoio de familiares e amigos para lidar com a disforia, é fundamental ter um acompanhamento individualizado e constante de uma equipe multidisciplinar, para que seja possível ouvir, orientar e auxiliar as decisões da pessoa, visando o bem-estar geral. Pessoas com disforia de gênero, mas que não tenham sentimentos de angústia ou depressão, por exemplo, normalmente não precisam de um auxílio. No entanto, algumas pessoas podem precisar de psicoterapia, que é a terapia hormonal e, em alguns casos, a cirurgia para mudanças de sexo. O que seria a psicoterapia? A psicoterapia consiste em uma série de sessões acompanhadas por um psicólogo e um psiquiatra, onde o objetivo não é de mudar o sentimento da pessoa em relação à sua identidade de gênero, mas sim lidar com o sofrimento causado pela angústia de se sentir num corpo que não é seu, ou de não se sentir aceita pela sociedade. A pessoa com disforia de gênero pode ter maior vulnerabilidade a transtornos mentais, sejam pelo contexto social, como estigma, preconceito e discriminação, ou por precisar de um auxílio para facilitar a identificação e a expressão de um gênero confortável. Por isso, uma abordagem respeitosa consiste e livre de preconceitos por um psicoterapeuta que pode ajudar na autoaceitação e de bem-estar geral da pessoa. A terapia hormonal consiste na terapia à base de remédios que diminuem a produção de hormônios sexuais para minimizar as características do sexo de nascimento da pessoa e induzir a característica do sexo desejado. No caso aqui, a gente está falando sobre a terapia hormonal, né? Que faz as mudanças, ajuda, né, nas mudanças. Por causarem alguns efeitos colaterais, como ganho de peso, acne, queda de cabelo ou diabetes até tipo 2, é importante que o uso dos hormônios seja feito por acompanhamento de um endocrinologista e um psicólogo. Nos homens, o remédio normalmente é usado e a combinação de estrogênio com anti-androgênicos que leva ao crescimento das mamas, diminuição do tamanho do pênis, redução da massa muscular e alteração na voz. Já em mulheres, os hormônios normalmente usado é a testosterona, que leva ao crescimento dos pelos do corpo, incluindo barba, aumento da massa muscular e engrossamento da voz. Existem também alguns tratamentos cirúrgicos. E esse tratamento é feito com o objetivo de remodelar os órgãos genitais de acordo com o sexo e aparência física desejadas para que a pessoa possa ter um corpo no qual se sente confortável. Essa cirurgia pode ser realizada em ambos os sexos e consiste na reconstrução ou construção de uma nova genitália e na remoção de outros órgãos. Por ser um procedimento irreversível, para realizar a cirurgia, a pessoa deve ter um acompanhamento de no mínimo 2 anos, com profissionais como psicólogo e endocrinologista, para confirmar se a pessoa tem uma nova identidade física e que ela seja adequada ao seu grupo que ela se adere ali. Em caso de disforia de gênero, o indivíduo requer um acompanhamento e um alinhamento e respeito. O que está dizendo essa frase? Quer dizer que a gente precisa não julgar as pessoas que têm uma disforia de gênero. A gente precisa acolher e tentar ajudar ela o máximo possível. A gente espera que vocês tenham gostado. Que tiver alguma dúvida, pode deixar as perguntas aqui embaixo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso trabalho, né? A disforia de gênero não é uma brincadeira, várias pessoas têm.